Fala galera, tranquilo? Passando aqui para dar algumas dicas para vocês em relação à interpretação de exercícios. Bom, primeira coisa que é fundamental, que eu sempre falo para vocês, sobretudo quando estou corrigindo provas. O que você vai pegar num exercício? Dá uma olhada ali nos exercícios, você vai pegar esse primeiro exercício, nós temos um texto 1, beleza? Você vai olhar, você percebe que é um textinho tranquilo, mas só que imagina que você está fazendo várias provas, então é um texto cansativo. Texto 2, essa questão ela te traz dois textos, o que, claro, vai te cansar. Qual que é a dica que eu sempre falo para vocês em aula? Você vai ler primeiro o comando da questão. Você vai primeiro saber o que a questão está querendo de você. Vamos ler lá. Ó. Texto 1 está falando o seguinte, o texto 1 apresenta a divisão do trabalho em uma sociedade indígena. Em contrapartida, o texto 2 faz referência à divisão do trabalho em um contexto de globalização. Beleza. Tomando como base as ideias de Émile Durkheim, podemos inferir que... Ó a dica, onde que está o esquema? Você precisa ler os dois textos? Só se você estiver desesperado, velho. Você não precisa. Por quê? Porque se você acompanhou a aula, você anotou o que o tio falou, prestou atenção, você vai sacar o quê? Émile Durkheim, ele separa a interpretação de trabalho do autor, ele vai chamar de divisão social do trabalho, ele vai chamar isso de solidariedade. Solidariedade é doar uma grana para Criança Esperança, abraçar alguém na rua? Não. Para a sociologia, sobretudo para Durkheim, solidariedade significa o grau de interdependência entre os indivíduos, ou seja, o quanto nós dependemos uns dos outros. Beleza? Lembrou disso? Perfeito. Aí o autor ele vai dividir isso em dois mecanismos. Solidariedade mecânica, sociedades pré-capitalistas, simples em seu funcionamento. Solidariedade orgânica, sociedade capitalista industrial, onde a divisão do trabalho social é absurda, gigantesca. Nós dependemos de tudo. Por exemplo, a roupa que eu estou usando, eu não fiz, eu não sei fazer. Eu preciso de alguém que saiba fazer, que plante algodão, enfim. Tudo isso eu expliquei para vocês em aula, lembra lá? Bom, então agora, se você sacou isso tudo, você vai direto para as alternativas. Ah, mas Osmar, não lembro, eu estou desesperado. Então aí você vai ter que ler os textos, você vai ter que interpretar os textos. Só que o detalhe dessa questão é o seguinte, se você não lembra de Durkheim, nessa questão não adianta você ler os dois textos, porque nenhum dos textos está falando de solidariedade mecânica e orgânica. Olha que loucura. Você precisa saber o quê? Ficar atento no quê? No conceito do autor e fazer sempre a comparação com os outros clássicos. Então nós vamos direto para as alternativas sem ler o texto, beleza? Então você vai ver lá, alternativa A. O texto 1 apresenta uma sociedade em estado de anomia. Lembra o que é anomia para Durkheim? A anomia representa a ausência de regulamentação. É uma sociedade caótica, confusa, bagunçada. Aí, pô, mas eu não li o texto, como é que eu vou saber? Agora você vai lá para o texto 1. Você vai dar uma lida rápida, não precisa anotar muita coisa, só presta atenção. Texto 1. O sistema econômico guarani, assim como para muitas outras variantes da modalidade doméstica de produção, o fato de se definir a família como unidade básica de trabalho e de produção não exclui reconhecer a ocorrência de casos variantes em que existiam outras formas organizativas institucionalizadas. Entretanto, esta organização mais abrangente do trabalho não ocasionava nenhuma modificação drástica no sistema doméstico, conforme se pode inferir pelas informações arqueológicas e etnohistóricas disponíveis. Beleza. Está falando de confusão social, de grandes transformações, de caos? Não está falando. Então, você volta lá para a alternativa A, você já marca um X aí, pica o pé nela, porque ela não tá de acordo. Texto 2. Apresenta, na B, o texto 2 apresenta uma sociedade que possui solidariedade orgânica. Bom, você não leu o texto 2, então agora você vai lá para o texto 2 e vai dar uma olhadinha. Os efeitos da globalização. Parou. Globalização representa que modelo de sociedade? Sobretudo a sociedade capitalista industrial. Legal? É o capitalismo que tem essa característica de expansão. Nós já vimos isso lá no começo do ano. Ah, mas eu não estou bem seguro, quero completar o texto. Beleza, você vai seguindo lá. De globalização, complexos e contraditórios. Afetaram desigualmente o emprego masculino e feminino nos anos 90. Basicamente, você chegou até aí, você está percebendo que está falando do quê? Do nosso contemporâneo, da nossa realidade, que é uma sociedade capitalista, industrializada, complexa e global. Então daí você volta para as alternativas. Faz sentido?
você vai lembrar de solidariedade orgânica. O que é solidariedade orgânica? Capitalismo industrial. Ah, faz sentido essa? Faz. Então, o texto 2 apresenta uma sociedade que possui solidariedade orgânica? Sim. Ah, mas eu não estou bem seguro ainda. Pelo amor de Deus, meu filho. Tá bom. Então, você vai ler ali, texto 1, na C. O texto 1 apresenta uma sociedade simples e não sujeita aos fatos sociais. Quando Durkheim fala de solidariedade mecânica, que são as sociedades mais simples, pré-capitalistas, tribais e tal, isso exclui a existência dos fatos sociais, a sujeição aos fatos sociais? Não. Fato social se aplica em todas as análises que Durkheim faz em relação às sociedades humanas. Tudo. Perfeito? Então você pode excluir a C, tá errada. Vamos lá para a letra D. O texto 2 apresenta uma sociedade mais propensa ao suicídio altruísta. Nós vimos até então as formas de suicídio em Durkheim? Não vimos. É uma temática importantíssima do autor, nós ainda não vimos. Qual que é o nosso tema atual? Trabalho. Nós estamos pegando esse texto, analisando o trabalho a partir da leitura de um clássico. Então você pode excluir. Ah, mas eu queria saber qual que é. O suicídio altruísta representaria o tipo de suicídio onde o sujeito ele estaria disposto a entregar a própria vida em nome de algo maior. Exemplo, o kamikaze japonês no contexto de guerra, ele faz isso em nome da pátria, em nome da sua nação e tal. O outro exemplo seria um homem-bomba. Ah, eu faço pela minha religião, por aquilo que eu acredito e tal. Sacaram? O modelo que mais se adequa ao texto 2 seria o suicídio egoísta, que tem a ver com baixa integração social, beleza? Mas isso aí fica mais para o terceiro ano. E a letra E, para a gente finalizar. Os dois textos apresentam sociedades com baixo nível de coesão social. Não. O primeiro modelo, o primeiro texto, ele está falando de uma sociedade indígena, onde o funcionamento social, o funcionamento das atividades institucionais é muito fácil de resolver problemas e os papéis estão bem definidos. Então, sempre quando for pensar em solidariedade mecânica, percebam que o termo mecânico não é à toa, o funcionamento é muito mais simples. Beleza? Tá claro isso? Conceito fundamental, entender o clássico de Durkheim e os seus conceitos básicos. Fato social, solidariedade, tem ali falando do suicídio que fica para depois, mas é um conceito fundamental também no autor. Beleza? Tranquilos? Nenhuma dúvida no texto 1? Espero que não. Na questão 1, espero que não. Agora vamos lá quicar direto para o exercício 2, que é um pouco mais geral, não se refere aos clássicos. Mesmo esquema, você vai pegar nesse exercício, você vai procurar o comando da questão. É o texto todo? Não. Você vai direto ali onde está. Assim podemos afirmar corretamente que um dos aspectos da atual globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o século XXI, é o ou a, beleza? Então, um detalhe fundamental para essa questão. Você tem que ficar atento nos séculos. Cuidado para não confundir isso com outros períodos históricos. Então, está falando de ontem isso, a transição do século XX para o agora, do século XXI, beleza? Ah, mas eu quero dar uma lidinha ali no texto para saber do que se trata. Então, vai lá ler, fique tranquilo, questão menor, você tem tempo, tranquilo. Como reflexos das transformações nas políticas de gestão e de organização do trabalho no contexto atual de globalização, tem-se o novo perfil de trabalhador ou da classe social que vive do trabalho e uma reconfiguração no mercado de trabalho. Assim, podemos afirmar corretamente que um dos impactos da atual globalização e da reestruturação produtiva no mundo do trabalho, na virada do século XX para o XXI, é o ou a. Vamos lá para as alternativas. Bom, alternativa A, o aumento do contingente de trabalhadores fabris. Pensa no contexto atual. Nós tivemos, nesse processo de transição, mudança no trabalho, nós tivemos um aumento considerável no contingente, no número de trabalhadores em fábricas, operários que trabalham em fábricas? Não tivemos, beleza? Pelo contrário, acho que nós temos até um processo de redução. Isso. Sabe com quem que vocês vão ver isso de forma mais aprofundada? Nas aulas de geografia. As aulas de geografia trabalham exatamente com esses aspectos, beleza? Alternativa B, a redução significativa dos índices de trabalho feminino e infantil. Nós tivemos uma redução
nesse período histórico aí, nós tivemos uma redução do trabalho feminino, principalmente? Não, nós não tivemos. Pelo contrário, as mulheres elas estão no mercado de trabalho, elas estão basicamente em todos os campos de trabalho. Então isso são informações gerais que vocês têm em história, que vocês têm em filosofia, que vocês têm em geografia, que vocês têm em... Então você tem que transitar nas outras áreas, não ficar preso só. É aquilo que você vê no jornal, são informações fundamentais para vocês, beleza? Então a B também não se adequa. O aumento da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Ah, mas essa aí tem vários jovens no mercado de trabalho. Um dos grandes problemas que nós temos no contemporâneo é a falta de oportunidade para jovens sem experiência. Possivelmente, isso vai ser um problema futuro para vocês, que quando começarem a se inserir no mercado de trabalho, não vou contratar porque essa pessoa não tem experiência. Como é que você vai ter experiência se ninguém te dá a oportunidade? É por isso que, por exemplo, existem alguns projetos de governo onde, por exemplo, o aprendiz legal, o menor aprendiz, onde existe um incentivo para a inserção do jovem no mercado de trabalho, dar experiência, enfim. Beleza? Então, a C também não se adequa. A D, aumento do número de trabalhadores no setor de serviços. Lembra lá no começo, quando nós começamos a trabalhar com o tema trabalho e relações sociais, eu defini trabalho para vocês, atividade humana de transformação, de elementos da natureza em bens e serviços. Embaixo disso, defini os dois conceitos, o que são bens e o que são serviços. Perfeito? O que são serviços? Todas as atividades realizadas para satisfazer necessidades subjetivas do homem. Uma aula é um serviço prestado. Quando você vai num médico, vai fazer uma consulta médica, ele é um prestador de serviço. O eletricista, a mesma coisa, o mecânico, a mesma coisa. No contexto final da transição século XX e XXI, nós temos um contexto de crise econômica, redução dos postos de trabalho. Quanto menos postos de trabalho nós temos, amplia o setor de serviços. São sujeitos que começam a desenvolver atividades autônomas, por exemplo. Legal? Então o sujeito que, eu sei mexer com eletricidade, então vou prestar serviço, pequenas reformas e tudo mais. A D se adequa a esse período histórico? Perfeitamente. Qual que é a resposta correta? A letra D. Quer tirar a prova real da coisa ali? Então você lê a E também. Redução no número de trabalhadores no setor informal da economia. Não é redução, é ampliação. Então você vai conectar, por exemplo, essa informação da E na letra D. Perfeito? Tá claro isso? Bom, galera, temos um clássico, nós temos uma questão mais geral e contemporânea para nós interpretarmos. Espero ter ajudado vocês. Fica sempre atento nas dicas, os conceitos, conectando uma coisa com a outra. No mais é isso. Espero, como eu disse, espero ter ajudado. Fica até a próxima, uma próxima oportunidade. Qualquer dúvida me procura. É nóis, tamo junto.